Salve, salve, ninho! Tudo na paz? Como é que você faz para escrever quando você não tá com vontade, mas precisa escrever ou sente aquela obrigação de escrever? Vamos falar sobre isso hoje. Eu mesmo já tive uma experiência assim. Eu, entre aspas, fui contratado para escrever um livro que se chama A Primeira Profecia, e é um livro que ele foi roteirizado por um amigo meu, que era coautor, e ele também é ilustrador do livro, e eu ia escrever. O que aconteceu foi que essa história, ela se passava em um universo que não era meu, ela tinha um roteiro que não era exatamente meu, eu tive bastante liberdade criativa para montar o roteiro, para explorar muita coisa, só que mesmo assim foi uma história que ela precisava se adequar a alguns limites, porque ela estava se inspirando completamente numa série de quadrinhos. Então eu não tinha liberdade total. E esse livro, eu escrevi a primeira metade dele super, hiper, mega empolgado. Muito empolgado. E a segunda metade dele, eu pessoalmente considero que eu não estava com tanta vontade de escrever. Porque entre escrever a primeira metade e a segunda metade, aconteceu um hiato de praticamente um ano. Esse livro ele foi colocado numa premiação que é lá de Bento Gonçalves, que é o Fundo Municipal de Cultura, que ele financia projetos culturais, e a gente ganhou, né? A gente foi um dos projetos que foi contemplado, foi o nosso. Só que eu escrevi metade do livro antes do projeto ser aprovado e a outra metade só depois. E na segunda metade, eu já tinha perdido um pouco do tesão naquela história, muita água tinha rolado debaixo da ponte da minha carreira, então eu já entendi algumas coisas e eu não estava com tanta vontade de escrever. Eu escrevi, eu dei o meu melhor e eu considero que é uma boa história, mas eu sei que a primeira metade ela tem um ritmo e a segunda metade tem um outro ritmo. A vantagem é que essa história ela se passa em andares do submundo, então você consegue ter uma divisão de andares, que foi o que aconteceu, e o ritmo não prejudica tanto assim a sua leitura, a sua experiência, mas ali eu aprendi que não vale a pena você escrever quando você não está com vontade de escrever, porque se você como escritor não está empolgado com a sua história, o seu leitor provavelmente também não vai ficar empolgado com a sua história. Quando acontece um bloqueio criativo, você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, é uma falta de preparação. Então aqui eu não quero falar sobre bloqueio criativo, sobre branco. Eu não quero falar com você sobre como você resolve um bloqueio criativo. Tem outro vídeo sobre isso no canal, se eu não me engano, e eu vou trazer vídeos novos sobre isso. Aqui a gente vai falar sobre, de fato, você saber o que você quer escrever, o que você tem que escrever, mas está sem vontade, está sem ânimo, não te dá tesão aquela história, você não está querendo escrever ela. Se quando você vai escrever a história, você tem que escrever a história, você sente aquele peso no ombro de escrever a história, você não quer, você não consegue, ou o que você escreve sempre parece meio sem graça, de verdade, para de escrever e vai escrever outra coisa. Com certeza você tem tesão em alguma coisa que você quer escrever, ou você está querendo muito fazer alguma coisa que está te bloqueando, está te impedindo de dar andamento nessa história. É o que eu falei mais cedo, se você não tem tesão na sua história, quem for ler também não vai ter tesão. E aí não adianta, você pode fazer o que você quiser, ninguém vai gostar de ler algo que o próprio escritor estava sem vontade de escrever. Pô, Lucas, mas eu tenho um prazo para escrever. Eu sinto essa necessidade, se eu não escrever todo dia, eu vou morrer. Eu aprendi que ou eu escrevo todo dia ou eu não sou um bom escritor. Olha, então escreve outra coisa. Escreve outra coisa que te empolgue, que te deixe animado, para que você pegue no tranco e daqui a pouco você volta para aquela história entendendo o porquê que ela não estava boa. O porquê que você não estava conseguindo escrever. Deve ter algum elemento ali, alguma parte do roteiro que ela é meio sem graça, que ela é meio chata, ou está faltando alguma coisa que você não está enxergando. E talvez escrevendo outra coisa vai te ajudar a visualizar. Quando eu falo para você abandonar o que você está escrevendo agora e escrever outra coisa ou fazer outra coisa, lembra que tem escritas que não são comerciais, que não são feitas para serem lidas pelas pessoas, simplesmente porque é muito pessoal, é muito artístico, ou daqui a pouco só não faz sentido com a linha editorial que você está seguindo, ou que você prometeu. Então tem coisa que você vai escrever e ninguém precisa ler. Você não precisa escrever tudo e jogar para o mundo, querer publicar em livro físico, querer jogar na Amazon, querer colocar na Wattpad. Você pode só escrever algo para evoluir, para você entender
que tipo de história é aquela. Eu faço isso direto, eu gosto de escrever umas pequenas histórias às vezes, de uma história que eu tô doido para escrever, mas ela não vai ser publicada porque não faz sentido na minha linha editorial. Ou porque eu não vou ter tempo de divulgar ela se eu lançar. Então eu só escrevo, eu leio, eu fico feliz comigo mesmo e pronto, tá resolvido. Um dia, quem sabe, eu resgato aquela história, mexo nela e relanço quando for o momento dela. É importante que você também não se apegue nas histórias para querer lançar tudo. Nem tudo que você escreve é bom, nem tudo que você escreve, apesar de ser bom, é para ser lançado naquele momento. Talvez você não vai ter tempo, talvez você não tenha público suficiente para isso. Vai devagar e principalmente entenda o seu momento, respeite o seu momento e consuma coisas, alimentos e momentos que te deixem feliz consigo mesmo. Porque um escritor que não está satisfeito consigo, ele com certeza não vai conseguir produzir tão bem quanto um escritor que ele está satisfeito consigo mesmo. A literatura, ela é sentimento, então sim, você pode estar no momento ruim da sua vida e criar um dos melhores livros e roteiros possíveis, mas você vai estar empolgado com ele. Então o importante é, tenha tesão em tudo que você escreve. Se você não tiver com tesão no que você escreve, provavelmente é porque não é bom. Lembrando, é claro, né, de você deixar o like e se inscrever aqui, porque é isso que me dá o tesão de vir trazer esses vídeos pra cá. Eu adoro gravar os vídeos, eu adoro produzir esse conteúdo, então é por isso que eu continuo produzindo. E eu sei que você que tá aí do outro lado, se você tá gostando desse conteúdo, é justamente porque eu tenho tesão em trazer ele. Então compartilha com seus amigos, compartilha com aquele grupo lá de WhatsApp, Telegram que você tem, que fala sobre livro, fala sobre o assunto, pra gente chegar na nossa meta de 2.000 inscritos até junho. Até junho a gente tem que chegar em 2.000 inscritos para mostrar que o canal, que o Ninho é foda demais. E de resto, você entendeu a dica? Comenta aí embaixo, coloca aí no comentário se você entendeu essa dica. E se você entendeu, coloque em prática e a gente vê como é que o seu futuro vai mudar. Beleza? Beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tamo junto.